Em junho de 2004 foi feito o primeiro voo espacial não governamental, com fundos totalmente privados. Fala pessoal do Aero, tudo bem? No vídeo de hoje eu falo um pouco mais daqueles projetos inusitados do engenheiro aeronáutico americano Burt Rutan. E dessa vez ele foi um pouco além. Além de fazer aqueles voos que ele estava acostumado, dessa vez ele resolveu ir para o espaço. Isso aconteceu no dia 21 de junho de 2004. Mas essa história começa um pouco antes do que essa data. O Burt Rutan já tinha essa ideia de colocar o homem no espaço de uma forma mais barata. A ideia dele sempre foi de tornar a viagem espacial acessível, e esse daí foi o início daquele pensamento também do turismo espacial, de viabilizar o turismo espacial. Então, lá em meados de 1994, ele começou a esboçar algumas ideias e sugerir algumas coisas ali para que talvez futuramente ele fizesse algo desse tipo, para tornar a viagem espacial mais possível. Em 2001, esse sonho começou a se tornar realidade, ele começou de fato a construir uma aeronave, na verdade duas aeronaves que pudessem levar o homem ao espaço. Isso aí contou com o financiamento de um cara já conhecido aí no meio tecnológico. O nome dele é Paul Allen. Ele é cofundador da Microsoft junto com Bill Gates e ele também tinha o sonho de tornar viagens espaciais viáveis. Paul Allen financiou esse projeto da Spaceship One. A Spaceship One é uma espaçonave experimental que é lançada a partir de outra aeronave. O nome desse avião que carregou é White Knight, já vou falar dele mais pra frente. E aí, a partir de uma determinada altitude, essa espaçonave desacopla, aciona o foguete e aí vai em direção à órbita da Terra. Na verdade, é um voo suborbital. Essa espaçonave não chega a entrar em órbita. O nome oficial da Spaceship One é Modelo 316. Quem desenvolveu essas duas aeronaves foi uma empresa chamada Mojave Aerospace Ventures. Na verdade, essa Mojave Aerospace Ventures é uma união do Paul Allen, cofundador da Microsoft, com o Burt Rutan, com a sua empresa chamada Scaled Composites, uma empresa que já fabricou várias aeronaves, inclusive algumas delas eu já fiz vídeo aqui no canal explicando. Eles se uniram num projeto chamado Tier 1. Esse projeto tinha como objetivo financiar viagens espaciais viáveis, né? Criar alguma forma de que o humano pudesse chegar num voo suborbital de uma forma muito mais barata do que os governos dos países que tinham mandado até então o homem ao espaço gastaram. Agora, como é que essa aeronave funcionava mesmo, né? Então a gente tem duas aeronaves conectadas. Uma é a aeronave lançadora, chamada de White Knight, ou também o modelo 318 do Burt Rutan, da Scaled Composites. Esse White Knight ele foi projetado totalmente em cima de um motor turbojato da GE, o J85 GE5. Esse turbojato, que foi desenvolvido nos anos 50, foi escolhido pela equipe do Burt Rutan, da Scaled Composites, e a construção toda feita com material compósito, material leve aeronáutico, coisa que o Burt Rutan já estava acostumado a utilizar em outras aeronaves que ele já tinha construído. O objetivo do White Knight era simplesmente levar a Spaceship One até uma altitude onde ela pudesse ser desacoplada e aí continuar com o seu voo. Mas só esse avião lançador já tem algumas curiosidades bem interessantes. Bom, o teto operacional dele é de 16 mil metros de altitude, que é bastante coisa, e ele foi usado também como um avião de teste para os pilotos que voariam a Spaceship One, porque como a Spaceship One não era uma aeronave motorizada, quer dizer, ela tinha um foguete que seria acionado em altitude, para aí ela fazer a sua ascensão à órbita, mas ela não era motorizada, assim, decolar e pousar motorizada, ela só tinha esse foguete para esse fim. Então o White Knight, a aeronave lançadora, foi utilizada pelos pilotos justamente para testar um pouco a manobrabilidade, para testar um pouco os comandos ali. Então foi uma forma dos pilotos se adaptarem ao que seria a Spaceship One. E por que isso aconteceu? Porque a cabine do White Knight, o avião lançador, é exatamente igual à cabine da Spaceship One. O primeiro voo desse avião lançador, o White Knight, foi no dia 1º de agosto de 2002, mas esse voo teve alguns probleminhas, mas logo depois, no dia 5 de agosto de 2002, eles fizeram aí então o primeiro voo bem sucedido do White Knight. Mas é claro que o White Knight é um avião super importante para essa missão, afinal de contas, sem ele a Spaceship One não conseguiria fazer o que ela foi projetada para fazer, mas a estrela do projeto era sim a Spaceship One, esse foguete que seria lançado a 15 mil metros de altitude, onde você já passou uma boa parte da camada densa da atmosfera, desacopla,
aciona o foguete e decola. É claro que para poder fazer um voo bem sucedido, a Spaceship One passou por vários testes ao longo do processo de construção. Ela começou a ser construída em 2001 e passou por testes primeiro de planeio, depois testes de motor em baixa altitude, depois testes supersônico, vencendo aí a barreira do som, para daí finalmente chegar ao voo suborbital. O voo suborbital ele teria que passar de 100 km de altitude. Ele não pode passar muito de 100 km porque aí essa aeronave vai entrar em órbita e aí vai demorar mais para voltar e essa velocidade na hora dela voltar vai ser muito maior e vai ter um problema aí na reentrada, um problema de atrito com a atmosfera na reentrada e praticamente essa aeronave iria desintegrar porque ela não estava preparada como um ônibus espacial ou um outro tipo de cápsula para vencer essa reentrada intacta. Então tudo isso tinha que ser calculado, nem de mais nem de menos. Quer dizer, de menos a aeronave não chegaria nesse voo suborbital, então não seria considerado um voo espacial. Essa ideia de lançar um foguete a partir de um avião lançador não é nova. Em meados do século XX, teve um avião chamado X-15 da North American, que é um fabricante de aviões americano, que usou essa tecnologia, né, de ser lançada de um avião lançador e aí acionar um foguete e fazer um voo aí através dessa propulsão de foguete. Porém, esse tipo de projeto é do governo americano. A Spaceship One, ela foi o primeiro foguete, né, a primeira espaçonave a entrar num voo suborbital financiada com recursos totalmente privados. Então esse foi o primeiro recorde da Spaceship One, colocar um piloto comercial, não um piloto militar, de um programa militar de algum país, num voo a 100 km de altitude. Ela também foi a primeira aeronave de financiamento privado a passar da velocidade, 2 vezes a velocidade do som, Mach 2 e 3. E também foi a primeira aeronave de financiamento privado a ser reutilizada depois de entrar em órbita dessa forma. Então, bateu vários recordes aí, por isso que ela entrou para a história. E por esse feito, a Spaceship One, todo o time ali do Burt Rutan e do Paul Allen ganhou o prêmio Ansari X. Esse prêmio, que foi criado em 1996, era justamente para estimular programas espaciais viáveis como esse daí. Eles iam dar de prêmio 10 milhões de dólares para quem conseguisse lançar uma aeronave com fundos totalmente privados a uma altitude de mais de 100 km, ou seja, um voo suborbital, com 3 pessoas a bordo, ou um piloto e mais o peso referente a outras 2 pessoas a bordo, 2 vezes num período de 2 semanas. Isso daí começou em 1996 e foi em 2004 que o time de Burt Rutan conseguiu ganhar esse prêmio. Participavam desse prêmio 20 equipes de 7 países diferentes. E essa história de existirem prêmios para fomentar a indústria aeronáutica não é nova. Isso daí já começou lá até no início do século XX. O próprio Santos Dumont construiu o seu 14 bis justamente numa competição lá em Paris. E também tem uma história famosa de 1927 do Charles Lindbergh, que cruzou o Atlântico de Nova York a Paris sem reabastecer, então também foi para ganhar um prêmio ali. E o legal é que esse tipo de atitude, né, esse tipo de incentivo de premiações existem justamente para fomentar a indústria aeronáutica. A Spaceship One, primeira coisa, o objetivo era justamente esse: atingir mais de 100 km de altitude, carregando 3 pessoas e ser também viável de fazer a reentrada na atmosfera sem que ela se desintegrasse por conta do calor. Ela conseguiria atingir essa altitude propulsionada por um foguete e depois que esse foguete acabasse o combustível, acabasse de queimar o combustível, ela pararia no ar ali por alguns minutos, ficaria praticamente ali numa gravidade zero, até ela ser atraída de novo pela gravidade da Terra e começar a entrar numa reentrada. Depois que ela passasse por essa reentrada, ela se estabilizaria ali e viraria um planador. E aí ela conseguiria fazer a aproximação até o pouso como um voo planado, como um planador mesmo. Agora, para que isso acontecesse, como é que ela é construída? Primeira coisa, o material. Ela foi construída com um material de grafite, uma fibra de carbono e também epóxi. Então ela é basicamente feita de um material compósito e cola, né? Quando ela está totalmente carregada, ela tem um peso de 3.600 quilos. Ela vazia, inclusive sem combustível, sem nada, ela tem um peso de 1.200 quilos. E precisou ser construído um foguete sob medida para que desse a propulsão necessária. Para que isso fosse feito, Burt Rutan chamou 2 empresas para participarem de uma concorrência. Uma delas é a EAC
de Miami e a outra é a Space Dev de San Diego. A empresa ganhadora foi a Space Dev de San Diego, pegou o contrato com o Burt Rutan. O mais interessante desse foguete que foi construído foi o combustível. Você vai achar que é hidrogênio ou algum outro tipo de combustível? Não, borracha. É um combustível sólido de borracha de pneu, por exemplo. Um foguete ele funciona juntando um combustível e um comburente. No caso de um foguete como ônibus espacial, eles usam hidrogênio como combustível e oxigênio como comburente. Nesse caso do motor da Spaceship One, era borracha com um óxido nitroso, um comburente para justamente dar essa combustão. Óxido nitroso, conhecido também como gás do riso, aquele gás que se você inalar você fica meio louco e começa a dar risada. Então ele funciona da seguinte forma, tem um tanque dentro da fuselagem da Spaceship One com todo esse combustível sólido e também tem um outro tanque com todo esse comburente, o óxido nitroso. Aí os dois eles se misturam, existe uma fonte de calor ali que faz toda essa junção explodir. Isso daí explode em alta pressão e através daquela parte de trás ali que chama nozzle, é expelido todo esse gás em alta pressão que faz com que ocorra uma força de ação e reação, né? Então está expelindo para trás, empurrando a aeronave para frente. Isso fez com que a Spaceship One atingisse uma velocidade de mais de 3 vezes a velocidade do som e conseguisse chegar então na altitude de 100 km. Nas primeiras versões, nos primeiros voos, os primeiros voos motorizados, eles fizeram com um foguete ali de mais ou menos 17 mil libras de empuxo. Mas depois, para fazer o voo suborbital, para poder passar essa barreira de 100 km, eles precisaram fazer algumas alterações nesse foguete e essa potência foi para 20 mil libras de empuxo. Uma informação importante sobre o foguete é que ele não é nem direcionável e nem acelerável. Então, uma vez que ele começa a expelir os gases, ele vai expelir, existe a possibilidade dele cortar essa ação, né? Ele cortar o foguete, caso comece a sair ali do controle durante a missão, mas ele não consegue dar potência ou tirar potência. É uma coisa só e claro que quando vai acabando o combustível, essa potência vai diminuindo até o momento que ela apaga, né, que o foguete apaga e a aeronave ali ela vai flutuar por alguns minutos. Agora, quando você está falando de um avião foguete na mesma aeronave, você tem que fazer algumas modificações, alguns incrementos ali do projeto para que ela possa funcionar num local onde as superfícies aerodinâmicas funcionam dentro da atmosfera e também onde ela tenha direcionamento quando a atmosfera já está praticamente inexistente, você já está com um ar totalmente rarefeito. Superfícies aerodinâmicas a gente já conhece dos aviões ali. No caso da Spaceship One, existiam 2 lemes nas caudas, né, que são 2 caudas separadas ali, e também os profundores, não tinha aileron, eram esses 2 tipos de comando que aconteciam ali. Agora, mesmo essas superfícies de comando funcionando dentro da atmosfera, existe uma diferença de comando quando a gente está falando em um voo subsônico ou num voo supersônico. Quando a gente está falando num voo subsônico, aquele método mecânico de movimentar a superfície de comando, quer dizer, através do stick ali do piloto, ele fazer esse movimento, vai comandar ali um sistema de cabos conectados ali com roldanas até a superfície de comando e mecanicamente essa superfície de comando vão mexer. Quando a gente está falando num voo supersônico, isso daí já não vai funcionar, mesmo porque a superfície de comando ela tem que ser maior para poder gerar um efeito aerodinâmico necessário. E aí entra um outro sistema, que é um sistema elétrico, justamente para poder fazer esse movimento, né? Então são sistemas separados. Agora, quando a aeronave está em órbita, aí a coisa já é diferente, porque você não tem mais aerodinâmica, então essas superfícies não vão funcionar mais, e aí entra em ação um sistema chamado Sistema de Controle à Reação. O que é? São propulsores que expelem um gás frio ali, justamente para trabalhar essa movimentação da aeronave. É uma ação e reação. Então, esse propulsor vai expelir um gás, né? Vamos supor que essa aqui seja a aeronave, o propulsor expele um gás para baixo, e aí essa superfície tende a ir para cima. Então, esse sistema de controle à reação era composto por 3 sistemas, na verdade, né? Um justamente para fazer o movimento de rolagem, então tinha um propulsor em cada asa. O outro para fazer o movimento de arfagem, né, para levantar e baixar o nariz. Então ele tinha 2 propulsores aqui no nariz do avião, um expelindo para cima e outro expelindo para baixo, justamente para ter esse movimento. E o outro na fuselagem para poder fazer o movimento de guinada. A Spaceship One, durante todo o processo, passaria por 4 fases de voo.
Primeira fase, acoplada à sua nave-mãe, o White Knight, que levou ela até uma altitude de 15 km. Nos 15 km, a White Knight libera a Spaceship One e ela começa a cair e o foguete é acionado, então entra a segunda fase, onde ela começa o seu voo de ascensão para passar ali do voo suborbital. A quarta fase é quando esse foguete apaga e ela começa a ser atraída novamente pela gravidade da Terra e começa um voo supersônico até passar a reentrada, né? Então ela vai atingir uma velocidade aí de mais de Mach 1, Mach 2, até passar essa reentrada, e depois que ela passa da reentrada da atmosfera, ela se estabiliza, entra na quarta fase do voo e entra num voo planado normal, como qualquer outro planador, até poder fazer o pouso. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que o grande problema de aeronaves que vão para o espaço é voltar? Justamente por conta do atrito com a atmosfera, gera um calor absurdo, que você tem uma altíssima velocidade, várias vezes a velocidade do som, e de repente você começa a ter esse atrito com a atmosfera, isso começa a pegar fogo, e se você não tiver um tratamento térmico adequado nas superfícies da aeronave, ela vai desintegrar, vai explodir e não vai conseguir chegar aqui. Então, para resolver esses problemas, o projeto tem algumas particularidades. Ela não pode atingir uma altitude muito maior do que os 100, 110 km, justamente para ela não atingir uma velocidade muito grande, então ela tinha que começar a reentrada a mais ou menos 2 vezes a velocidade do som, mais que isso podia ser perigoso. Só que uma aeronave muito aerodinâmica, ela facilmente passaria essa velocidade. Então eles teriam que criar um projeto para que ele gerasse o máximo de arrasto possível para que ela começasse a fazer um efeito pena, cair mais devagar. Foi aí que veio a sacada do Burt Rutan de criar uma aerodinâmica chamada de configuração de peteca. As asas da Spaceship One dobram. Ela tem um sistema pneumático, onde as asas dobram em relação à fuselagem, mais ou menos 70 graus, para que depois que o foguete apaga e ela já está em órbita ali flutuando, ela começa na reentrada nesse formato de peteca, e gerando bastante arrasto para não aumentar muito essa velocidade, não passar muito dessa barreira aí de 2 vezes a velocidade do som. E aí depois que ela passa dessa reentrada e ela já tem ar suficiente para gerar esse arrasto e ela não passar muito mais essa velocidade, as asas elas voltam à posição original e ela começa a fazer o voo planado. Então essa questão ali dessa configuração de peteca com asas dobráveis foi crucial para que a Spaceship One tivesse sucesso nessa reentrada. Outra característica interessante também da Spaceship One é o trem de pouso. Ele não pode ser recolhido de volta. Então, claro que ele decola recolhido quando ela está acoplada na White Knight. Depois que ela está vindo para pouso, uma vez que ele baixa, ele não recolhe, então tem que ser efetuado o pouso, porque tem um sistema de molas ali que trabalha com a gravidade. Ele solta uma trava e o trem de pouso baixa e trava e não tem uma alavanca para puxar ele de volta para cima. Para o White Knight, o avião lançador com a Spaceship One acoplada chegar até a altitude de 15 km, que é onde a Spaceship One é solta para ser lançada, demora mais ou menos 1 hora de voo. Depois desse acoplamento, o foguete é acionado e em questão de minutos a Spaceship One consegue atingir mais de 100 km de altitude, atinge aí uma força de 4 Gs, né, nessa subida, fica ali alguns minutos, cerca de 3 minutos flutuando e depois aí de 20 minutos ela volta e faz o pouso. Ou seja, ela chega antes do que o White Knight voltar do seu voo. Agora a gente tem que falar do voo bem sucedido, do primeiro voo suborbital que aconteceu no dia 21 de junho de 2004. Teve uma série de testes, 14 voos no total, e o voo de número 15 foi o que passou de 100 km de altitude. Esse voo já estava sendo bem esperado, então quando a equipe chegou ali na base, no Mojave Airport Civilian Flight Test Center, que é onde está a Scale Composites, onde todos os voos partiram, tinha uma multidão de gente. Pois aí o piloto que fez esse primeiro voo é chamado de Mike Melville. Na verdade, eu preciso citar também todos os pilotos que estavam envolvidos nesse projeto. 3 pilotos no total. Mike Marville, um piloto de testes que já trabalhava com o Burt Rutan há mais de 25 anos. O Brian Binnie, que é um piloto que foi da Marinha Americana. E o Peter Seibold, que é um engenheiro da Scaled Composites também, que desenvolveu o simulador de voo da Spaceship One e também acabou fazendo voos aí com essa aeronave. O Brian Binnie foi o primeiro piloto a fazer o voo da Spaceship One com o motor funcionando, com o foguete. Então ele foi o primeiro piloto a voar supersônico com a Spaceship One. Inclusive o Brian Binnie foi o que fez o último voo da Spaceship One, que eu já vou chegar lá. Mas o Mike Melville
fez o primeiro voo suborbital. Então nesse dia 21 de junho de 2004, eles fizeram esse voo, só que não foi tão certo como deveria. Todo o lançamento foi perfeito. Tava todo mundo lá esperando, a multidão olhando, repórteres do mundo inteiro. O White Knight decolou com a Spaceship One acoplada, chegou até os 15 km de altitude, desacoplou a Spaceship One, White Knight saiu, Spaceship One acionou o foguete e começou o seu voo de ascensão. Só que nesse voo, por conta de alguns ventos a mais ali do que o esperado, o piloto Mike Melville fez algumas correções. Mas ele fez algumas correções ali de atitude com a aeronave um pouco diferente do que ele já estava acostumado, e isso fez com que ele saísse um pouco da posição. Isso começou a causar um pouco de pânico ali na equipe de solo e também nele, porque ele já não sabia mais o que estava acontecendo. Ele escutou alguns barulhos ali durante esse voo e na cabeça dele já achou, cara, a cauda do avião foi embora, eu já tô aqui, eu não sei o que eu vou fazer. Será que eu corto o foguete, não corto, aborto a missão, o que eu faço? No fim ele resolveu manter a missão, conseguiu passar dos 100 km, conseguiu tomar o controle da Spaceship One de novo. E o interessante é que quando ele chegou ali na gravidade zero, depois que o foguete apagou, que ele ficou aqueles minutos ali flutuando, ele tirou do bolso um monte de M&M's, aquele chocolate M&M's, jogou pra cima e eles começaram a flutuar. Ninguém sabia que ele ia fazer isso, ele fez só pra ver como é que era o efeito da gravidade zero. E aí depois ele começou a voltar pra Terra, a reentrada foi tudo certo, mas por conta desse erro ali de direção, ele saiu 32 km da rota original. Então nesse momento eles não souberam dizer ainda se a Spaceship One tinha de fato passado os 100 km ou não. E aí essa volta também foi um pouco conturbada por conta desses 32 km aí de diferença, né, para ele saber se ele ia conseguir chegar na pista de maneira correta. Mas no fim tudo deu certo, o pouso foi bem sucedido, foi tudo ok, mas esse primeiro voo não contou ainda para eles concorrerem ao prêmio, porque eles resolveram fazer algumas modificações na Spaceship One para daí de fato conseguir fazer os 2 voos suborbitais dentro de 2 semanas, como pedia ali o prêmio para poder ganhar os 10 milhões de dólares. No dia 29 de setembro de 2004, o mesmo piloto, Mike Melville, fez novamente esse voo, agora sem problema, totalmente bem sucedido, e atingiu mais de 102 quilômetros de altitude. E logo em seguida, uma semana depois, no dia 4 de outubro de 2004, o outro piloto, o Brian Binnie, ele fez o último voo da Spaceship One e aí conseguiram cumprir as regras do campeonato. Ele passou dessa vez de 112 km de altitude. Eles não levaram passageiros, né? Foi na verdade um peso de lastro ali para considerar, para contar como se fosse passageiro para poder ganhar o prêmio, mas eles cumpriram todas as regras. Passaram de 100 km, financiamento privado dentro de 2 semanas e ganharam os 10 milhões de dólares do prêmio Ansari X. A ideia era que tivesse um voo de número 18, mas aí o Burt Rutan achou que seria muito arriscado, não precisava correr mais esse risco, então eles abortaram a missão, cancelaram, e aí a Spaceship One chegou no final da sua vida. Em julho de 2005, ela foi apresentada em Oshkosh, no AirVenture, que é o evento de aviação, que inclusive eu já fiz vídeo lá, e aí depois desse evento, ela acoplada à Night White, eles voaram até Ohio, e depois de Ohio, eles foram até o seu destino final, que é o Museu de Aviação e Espaço de Washington, D.C. Então, se você quiser ver a Spaceship One lá no museu, ela está exposta junto com o White Knight. Inclusive, uma informação interessante: antes da decolagem daquele voo, o primeiro suborbital de 21 de junho de 2004, toda a equipe, inclusive o Paul Allen, assinou no nozzle, né, naquela parte da propulsão do foguete, ali para ficar registrado todo mundo, e você pode ver essas assinaturas na Spaceship One original, lá do Museu de Washington. O objetivo de tudo isso? Mostrar que é possível, que é viável fazer uma viagem suborbital. O sonho do Burt Rutan também era o sonho do Paul Allen, que infelizmente faleceu 1 ano atrás, em outubro de 2018. O Burt Rutan, ele fez também outro projeto com o Paul Allen, que é o Stratolaunch, que eu já fiz um vídeo mostrando sobre isso. Ainda não desenvolveu muito mais esse projeto, justamente por conta da morte do Paul Allen. Mas o Burt Rutan também está envolvido com a Virgin Galactic, junto com o Richard Branson. Eles já fizeram vários testes com a Spaceship Two e o White Knight 2 também, que é uma continuação desse programa aí. Então a ideia era justamente essa, inspirar as pessoas. Ele dizia que nos anos 60 as crianças eram inspiradas pelos programas espaciais americanos, o Homem na Lua,
e aí tem que ser inspirado novamente. Então essa foi a ideia original, não só pelo prêmio, ele não fez isso pelo prêmio, apesar de, afinal de contas, ele já tinha o financiamento do Paul Allen, então era mais para mostrar que isso era possível. Eu tô lançando esse vídeo hoje, dia 29 de setembro de 2019, exatos 15 anos depois do primeiro voo que contou para o prêmio Ansari X, no dia 29 de setembro de 2004. Hoje já existem outros programas aí envolvidos, né? A própria SpaceX ou a Virgin Galactic, outras iniciativas privadas, o Amazon também tem alguns projetos justamente para tornar a viagem suborbital e a viagem espacial viável para turistas, né? Então, criar aí o turismo espacial. Mas esse foi mais um projeto totalmente inusitado do Burt Rutan, realizado com sucesso, mais recordes aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser que eu faça mais vídeos contando os projetos inusitados ali que revolucionaram a indústria aeronáutica ou indústria espacial, joga aí nos comentários, beleza? Valeu e até o próximo.